Olá, querida pessoa! Bora falar um pouco sobre como a comunicação pode fazer a diferença no mundo? Eu sou Eliane Terrataka, jornalista e especialista em comunicação. Na minha trajetória profissional, tive a feliz experiência de trabalhar no terceiro setor. E é muito gratificante usar estratégias de comunicação e marketing para promover uma causa. Pode ser qualquer causa: bem-estar social, fortalecimento de uma cultura, proteção do meio ambiente, tantas outras. A minha experiência foi dentro de uma causa social, que era promover a formação de jovens que procuram o primeiro emprego. Te garanto que isso é um desafio muito diferente do que você imagina. Ou pode ser que você esteja aqui justamente porque acabou de entrar no terceiro setor. E como eu tenho bastante coisa para falar, eu acho que eu vou criar uma playlist só sobre comunicação e marketing de causas. O que você acha? Pega o link aqui na descrição do vídeo para ver o que mais que eu coloquei aí. Mas eu vou começar explicando o que são as ONGs, para quem não sabe. Essa sigla ONG representa as organizações não governamentais, que são fundações, instituições ou entidades filantrópicas. O objetivo delas não é encher o bolso de dinheiro, mas sim cuidar de algum aspecto da sociedade que precisa de atenção. Você deve conhecer várias. As mais famosas aí são a WWF, os Médicos Sem Fronteiras, Fundação Bradesco, Instituto Ayrton Senna e muitas outras. E o maior desafio é justamente esse: mobilizar as pessoas a abraçarem sua causa para que você possa receber doações. E essas doações podem ser tanto de tempo e recursos quanto de dinheiro mesmo. E dinheiro é importante, porque afinal a gente vive aí num mundo capitalista e todas essas organizações precisam de profissionais qualificados para cuidar bem das suas causas. E olha só uma coisa que talvez você não saiba: a maioria das pessoas não trabalha nas ONGs de graça. Eu não trabalhava de graça. É contrato de trabalho mesmo. E se você não for um voluntário, a sua função lá dentro tem as regras iguais à de qualquer empresa. O que muda é o tipo de trabalho que você vai desenvolver e alguns benefícios também ali do seu contrato. Como uma ONG não pode ter lucro, por exemplo, você não vai receber ali PLR. Enfim, dito isto, comunicação e marketing no terceiro setor são realmente muito especiais, porque não serve só para divulgar eventos ou arrecadar dinheiro. O maior objetivo é inspirar empatia, compreensão e vontade de agir. Quem tem essa experiência sabe que é muito mais fácil vender um produto do que vender uma causa. Isso porque as pessoas hoje em dia não têm tempo para nada. Você sabe, a gente só quer resolver os nossos próprios problemas. E também tem aí o desafio de mobilizar apoio das pessoas em ambientes que já estão saturados de informação de todo tipo. A diferença é que uma causa bem comunicada não serve só para informar, mas para motivar o público a tomar uma ação real, fazer diferença. E para conseguir isso, em qualquer estratégia de comunicação no terceiro setor, o mais importante é dar atenção à maneira como a sua história vai ser contada. Não basta só falar qual causa você defende, tem que mostrar por que ela é importante, tem que mostrar o impacto do seu trabalho na sociedade. Tem que ter sinceridade e clareza de propósito em tudo que você fizer. Só que eu não estou aqui dizendo que é fácil fazer isso. A comunicação de causas tem desafios enormes para enfrentar. E o primeiro deles, que é o que mais afeta qualquer ONG, é a limitação de recursos. Geralmente, o orçamento é sempre apertado e as equipes são bem pequenas. E isso limita bastante qualquer ação de comunicação e marketing, principalmente quando essas ações são focadas ali no público externo. Tem que ter dinheiro para fazer publicidade, para promover eventos. Precisa de dinheiro para fazer vídeo sobre a sua causa, criar materiais impressos para distribuir com informações do trabalho da sua ONG, muita coisa. Por isso que grande parte das campanhas de comunicação externa são sempre voltadas para a captação de doações e recursos. Quando a ONG é muito pequena,
acaba usando aí uma mídia gratuita para isso, como as mídias sociais, por exemplo. Mesmo tendo um alcance limitado, elas são muito úteis para começar a divulgar qualquer causa. Outro desafio é justamente a dificuldade em medir o impacto da comunicação. A gente sabe que essa mensuração exige métricas claras e métodos de análise, mas a gente também sabe que isso precisa de tempo e conhecimento. Com uma equipe enxuta e sem verba, fica difícil. Se você quiser aprender mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui, que eu falo sobre indicadores de desempenho, uma introdução rápida. O link também está na descrição aqui embaixo. Também tem a questão de ter um público muito amplo e variado. Lá onde eu trabalhei, por exemplo, a gente tinha que falar com o público interno, que são os funcionários ali, os terceirizados da ONG, tinha que falar com o público da causa, que nesse caso eram os jovens, tinha que falar com o público mais amplo, que eram as pessoas em geral que poderiam se voluntariar para alguma atividade ou fazer doações, e tinha que falar também com as empresas que poderiam tanto fazer grandes doações de recursos quanto oferecer oportunidades de trabalho para os jovens que estavam lá. E eu nem estou citando a família. Olha só a quantidade de públicos diferentes. No caso da nossa equipe, eram 4 públicos, mas pode ser muito mais complexo aí, dependendo da ONG que você for trabalhar. Talvez você tenha que falar com instituições jurídicas ou profissionais de uma categoria muito específica. Ixi, são muitas possibilidades. E um quarto desafio que eu posso citar também é conseguir manter a identidade. Se a ONG for grande, cheia de departamentos e atuar em várias regiões geográficas, tem que ter muito cuidado para manter a comunicação sempre autêntica e consistente. Você não pode falar sobre a sua causa cada vez de um jeito diferente, porque é a consistência que conquista e mobiliza as pessoas a te ajudar. Então, temos 4 coisas aqui que vão ser complicadas na comunicação das ONGs. A limitação de recursos, medir o impacto das ações de comunicação e marketing, lidar com vários públicos muito diferentes ao mesmo tempo e manter a identidade em todas as ações e campanhas que você fizer. Só que dá sim para fazer um bom trabalho, mesmo com todas essas questões cabeludas que eu citei aqui. Mas como esse assunto é bem complexo, eu vou explicar isso em outro vídeo, tá? Esse é o primeiro da playlist, então olha aqui na descrição para acessar o link e ver o que mais eu já falei sobre esse assunto. Também comenta se você gosta e se quer aprender mais sobre a comunicação de causas. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.